Olá, mais um programa Saúde é Vida, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. E eu já começo este programa te fazendo uma pergunta. Sabia que março também é conhecido como o Março Vermelho? Pois é um mês aí de conscientização, que campanhas são realizadas para falar um pouquinho sobre câncer de rim. Só aqui no Brasil, essa doença atinge mais de 12 bilhões de brasileiros. Pois é, um número bem alto, né? E para tirar todas as nossas dúvidas, a gente recebe aqui o Dr. André Moraes, ele que é médico oncologista do Centro de Oncologia aqui de Campinas. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e falar sobre esse tema hoje. Eu agradeço o convite, é um prazer para mim. Estamos aí à sua disposição. Doutor, a gente fala câncer de rim, ele também é chamado de câncer renal, né? E é mais comum do que a gente imagina, eu falei logo no início, mais de 12 bilhões de brasileiros? Na verdade, são 12 mil casos novos, tá? 12 mil casos novos. Veja, o Brasil espera por ano mais ou menos 650, 670 mil casos novos de câncer em geral, tá? Se você olhar para essa estatística, você já vê no câncer de pele a maior incidência é em torno de 40%, ou seja, desses o que sobram são aqueles tumores realmente mais complexos, que exigem mais atenção, que exigem mais energia para se fazer diagnóstico e tratar a doença. E o câncer renal, veja, não é um dos mais comuns, mas ele é uma doença silenciosa, como a grande maioria dos cânceres, né? E que nós não temos uma estratégia de rastreamento para o câncer renal, tá? Então, é um diagnóstico que sempre assusta, que fala, puxa, é uma doença silenciosa e que eu não consigo rastrear, eu não consigo buscar o diagnóstico precoce, né? Como que a gente vive com essa realidade? O fato é que o câncer renal é uma doença que acomete mais homens que mulheres, ele tem uma preferência, então, por homens, mais ou menos 2 até 3 vezes mais homens do que mulheres. A idade, vamos dizer, mais frequente do diagnóstico, ela está em torno dos 60 a 65 anos de idade, tá? E aproximadamente 90 a 95% dos pacientes que têm o diagnóstico de câncer, ele é feito por causa de sintomas, ou seja, o paciente sente algo e vai ao médico para fazer a investigação do que sente. E na grande maioria das vezes, eu diria pelo menos 90% das vezes, a hematúria, ou seja, urina com sangue, é um sinal de alerta, assim como qualquer sangramento seria um sinal de alerta para se buscar um diagnóstico. O sinal de alerta para o câncer renal, na maioria das vezes, é o sangue vermelho, que em medicina a gente chama de hematúria. Algumas vezes existe sintomas mais arrastados, mais insidiosos, como, por exemplo, a dinamia, né, a falta de vontade de fazer as coisas, perda de peso, né, e, eventualmente, dor na loja renal, aquela dor lombar, que eventualmente as pessoas referem ser dor de cálculo renal, né, de cólica nefrética. Então, às vezes, isso se mistura com outros sintomas de outras patologias que são mais comuns. É muito mais comum você ter um cálculo nas vias urinárias, uma pedra nos rins, né, popularmente falando, do que ter câncer no rim. E a pedra no rim, ela pode dar sangramento na urina, pode dar dor, tá? Então, veja, misturam os sintomas, né? Fato é que mais ou menos uns 10% das vezes o diagnóstico é feito pela investigação de uma outra coisa. Então, por exemplo, o paciente tem lá uma disfunção digestiva qualquer, come alguma coisa, não se sente muito bem, tem lá uma dor cólica ou uma distensão abdominal quando come gordura ou coisa que valha, suspeita lá de uma pedra na vesícula, vai fazer um ultrassom, que é o primeiro exame que a gente pensa na suspeita de uma pedra na vesícula, e aí o ultrassom não vê só a vesícula do paciente, vê o fígado, vê os rins, etc. E quando o ultrassonografista faz esse rastreamento abdominal, ele acaba vendo ali uma lesão, um tumor nascendo no rim, não é? E aí ele alerta o paciente, fala, olha, o senhor pode ou não ter umas pedras na vesícula, mas o senhor tem uma lesão renal e precisa levar isso para o médico. Normalmente, o médico que solicita esse exame,
encaminha esse paciente para o urologista, que é o especialista na área geniturinária, né? E o urologista é quem vai prosseguir com a investigação, firmar o diagnóstico e estabelecer a maneira de tratar inicialmente esses pacientes, né? Então, veja, o câncer renal, a gente descobre ele muitas vezes incidentalmente, você vai lá ver uma coisa e acha outra, então é um incidente que acontece no exame, né? E uma boa parte das vezes, a outra parte das vezes, infelizmente, a gente, na maioria das vezes, está diante de doença um pouco mais avançada, já com algum sintoma, eventualmente com sintoma sistêmico, eventualmente com sintoma das metástases à distância e etc. Não é? Mas é uma doença que realmente ela tem um impacto, como você lembrou, são 12 mil novos diagnósticos por ano no Brasil, algo em torno de 400 mil novos diagnósticos por ano no mundo inteiro. Doutor, pegando aí a sua resposta, o senhor disse que ela é uma doença silenciosa, então quando começam os sintomas é porque já está avançado? Veja, quando o indivíduo tem, vamos dizer, a sorte, né, desse tumor comprometer a via de saída da urina, ou seja, o tumor cresce no rim, não é na via de saída da urina, ele cresce no parênquima renal, né, dentro do tecido funcionante renal, e ele infiltra a pelve renal, que seria a via coletora, onde a urina é encaminhada para a bexiga, etc. Essa situação é a situação que, vamos dizer, leva ao diagnóstico mais precoce, porque ele vai sangrar rapidamente, muito precocemente. Então, essa é uma situação que, eventualmente, você vai ter um tumor que tem sangramento, mas que está ainda inicial, restrito ao rim, aí uma cirurgia capaz de tratar e, muito provavelmente, curar o paciente. Agora, quando esse indivíduo tem um tumor muito grande, acaba, no fim desta evolução, esse tumor comprometendo a pelve renal, ou seja, o tumor já é muito grande e sangrou no final da evolução, normalmente esse tumor já tem comprometimento à distância, metástases no fígado, metástases nos pulmões, metástases nos ossos. E uma boa parte das vezes, eu diria pelo menos um terço dos casos, o diagnóstico é feito por sintomas sistêmicos. O que é isso? Quando a doença é mais agressiva e tem comprometimento de outros órgãos, o indivíduo começa a ter um consumo energético muito alto, começa a desenvolver anemia, começa a desenvolver fraqueza, perda de peso, quer dizer, ele tem sintomas constitucionais que refletem uma doença de maior volume, não é? E às vezes o paciente, por exemplo, não tem muito sintoma, faz uma radiografia de tórax, eventualmente, para avaliar o coração, para avaliar a área do coração que o cardiologista pede, e lá aparecem lesões nos pulmões, sugerindo metástase, e esse paciente vai para a investigação e acaba encontrando um câncer renal, que seria a origem dessas metástases. Então, veja, é muito variado isso, mas a gente tem que ficar atento, porque às vezes o menor sintoma pode ser suficiente para levar o indivíduo a uma boa investigação e um diagnóstico mais precoce, que é no caso do câncer, como a gente já falou outras vezes aqui nos papos que a gente vem tendo, né? É no caso do câncer a melhor arma, é você fazer o diagnóstico precocemente, que é o jeito mais fácil de curar o câncer. Doutor, quando a gente fala em câncer, existem tipos, né? Vários tipos de câncer. Quando ele está no rim, é a mesma coisa? Tem tipos que afetam esse órgão? Veja, o rim, como um órgão especializado, né, assim como todos os órgãos, ele tem a sua estrutura funcional, que é aquela estrutura que serve para filtrar o sangue, filtrar o plasma e fazer a urina e jogar os detritos que são filtrados e eliminados na urina. Mas para carregar essa estrutura, o rim tem uma estrutura, vamos dizer, conectiva, um tecido de sustentação dessa estrutura funcional do rim, e tem também a organização desses tecidos numa cápsula, né, para fazer o rim com a forma que ele tem. Então, são tecidos diferentes, tem gordura nessa cápsula, não é? São tecidos diferentes, e cada um desses tecidos, eventualmente, pode se transformar num câncer. Tá? Então, quando você tem um câncer que a gente chama de carcinoma renal, ou o próprio, como a gente chama de câncer de rim, ele tem alguns subtipos, né? Ele tem o adenocarcinoma renal, que a gente chama de células claras, é um subtipo de câncer renal que é o mais comum de todos, 85% das vezes, e tem outros subtipos
que são os tumores papilíferos, os tumores dos ductos coletores, que são estruturas próprias do rim, né, os ductos de Bellini. Tem também os tumores sarcomatosos, ou sarcomatoides do rim, que são originários do tecido de sustentação, de conexão desse rim, né, o tecido conectivo, tá? E, eventualmente, o rim também pode ser sede de metástases de outros tumores. Melanoma, câncer de pulmão, são tumores que frequentemente dão metástases para o rim, né? E aí você acha, às vezes, lesões secundárias, não nascidas no rim, mas que foram crescer lá. Então, tem, sim, subtipos diferentes de câncer renal, né? Vale a pena chamar a atenção que na criança existe um tipo muito especial e bastante importante de câncer do rim, que se chama tumor de Wilms ou nefroblastoma, tá? E que tem uma abordagem completamente diferente, assim como os outros subtipos de câncer renal. O tumor de Wilms é quase que exclusivo das crianças, mas também acontece em adultos, é muito mais raro em adultos, né? E tem um comportamento diferente, um tratamento diferente, é completamente diferente você tratar esses subtipos do câncer nascido no rim em situações diferentes, como a gente está conversando aqui. Doutor, o senhor disse aí o câncer nascido no rim. Tem um motivo? Já se sabe o que acontece? Por que o câncer surge no rim? Pode ser hereditário no caso de criança? Veja, na criança, curiosamente, não tem tanto a ver com hereditariedade. Tá? O tumor de Wilms é um tumor aleatório na criança, na fase da infância, e ele, na verdade, todo câncer ele se origina de alterações genéticas naquele tecido. Veja, nós temos lá um tecido normal, que tem no núcleo de cada célula toda a composição genética que nós temos no nosso corpo como um todo, e no rim, esses genes que funcionam para produzir a função que o rim tem que produzir são diferentes dos genes que funcionam na mama, no cérebro, nos músculos, no fígado, no pulmão e etc. Né? Mas o mapa genético é o mesmo. Se você tirar um núcleo de uma célula do rim, pegar um núcleo de uma célula do fígado, ou um núcleo de uma célula do pulmão, ou um núcleo de uma célula da mama, ou um núcleo de um neurônio, uma célula cerebral, dentro desses núcleos nós temos a mesma composição genética. O que difere é a função de cada tecido e quais são os grupos de genes que se expressam naqueles tecidos, ok? É assim que a gente diferencia os tecidos. Então, como é que nasce um câncer? Um câncer nasce porque existem modificações, o que a gente chama de mutações, tá? Que ocorrem nos cromossomos, nos genes que estão ali presentes, por ações as mais diversas possíveis do meio ambiente e, eventualmente, por defeitos herdados ou até adquiridos da correção dessas coisas. A gente tem que imaginar e entender que o ambiente é nocivo para a biologia, tá? Para o nosso corpo. Então, nós somos expostos à irradiação ionizante ou não todos os dias. A irradiação ultravioleta do sol é um bom exemplo disso. Todo mundo sabe, olha, o câncer de pele, né, por causa da irradiação do sol. Mas essas irradiações, esses agentes externos que entram em contato com o nosso corpo, eles expõem o nosso corpo, todas as células do corpo, a estresses biológicos diferentes, que eventualmente, vamos dizer, promovem a ocorrência de mutações genéticas, e essas mutações, quando elas não são corrigidas, elas acabam gerando um câncer no final. Não é? Então, o câncer renal, assim como outros, ele é o resultado de uma sequência de mutações que se acumulam, tá? E elas, então, acabam expressando um câncer renal no final. Tá? Mas é importante lembrar. Você fala assim, bom, mas isso acontece para todo mundo? Não, o estresse biológico acontece sim para todo mundo, ninguém está protegido do estresse biológico. São alimentos, são toxinas, são conservantes alimentares, o tabagismo, tá? Que é o maior dos vilões das doenças humanas, não é? E a gente fica aí brincando de fazer prevenção, mas se quiser fazer uma prevenção de verdade é parar de fumar, né? Câncer renal, para você ter uma ideia, puxa, o rim está lá, não é? Entre aspas, protegido da fumaça do cigarro, não é? Mas as toxinas que circulam quando a gente
inala a fumaça, que ganham a circulação sanguínea, elas são capazes, sim, de alterar a função desses tecidos na periferia. E tem vários órgãos que não entram em contato com a fumaça do cigarro, que eu vou exemplificar alguns, vão tirar pulmão, cabeça, pescoço, língua, etc. Mas, por exemplo, estômago, os rins, o colo do útero, a bexiga. Bexiga nunca respirou fumaça de cigarro, e a ligação é direta entre o câncer da bexiga e o cigarro. Então, veja, são várias as agressões biológicas que os tecidos sofrem e que, ao longo do tempo, eles podem causar câncer. A nossa sorte é que a maioria dos indivíduos carrega em si um aparato de controle dessas mutações ou de limpeza desses erros, não é? É como se fosse o controle de qualidade na linha final de produção de uma fábrica. Todo mundo tem um aparato desse. A maioria das pessoas, esse aparato funciona muito bem e acabam não desenvolvendo câncer como resultado do acúmulo das mutações. Por outro lado, tem pessoas que até herdam defeitos nesse aparato e acabam tendo câncer mais frequentemente do que outras. Tem várias síndromes genéticas que fazem isso. E por falar em síndrome genética, o câncer renal ele é associado a uma doença que chama doença de von Hippel-Lindau. Essa doença é uma deficiência genética, é uma mutação num gene, que é um gene promotor de proliferação celular, ele é um gene que promove proliferação, crescimento, e que quando ele muda, ou ele é herdado dessa forma, esses indivíduos têm um risco muitíssimo aumentado de desenvolver câncer renal ao longo da vida. E tem síndromes genéticas como essa, por exemplo, que merecem, sim, um rastreamento diferenciado. Tá? O que é isto? Quando a gente está diante de uma família que tem uma síndrome genética conhecida, a gente estabelece métodos de rastreamento precoces e dirigidos para esses riscos. Então, nessa situação, o câncer renal pode ser rastreado, tá? Mas isso é uma situação muito específica, rara de acontecer, e que, quando acontece, a gente tem que realmente acompanhar esses indivíduos de pertinho. Doutor André, a gente está falando aí de câncer renal, né? Eu queria abrir um parênteses aqui e queria que o senhor explicasse qual é a função do rim no nosso corpo, né? Por que ele é tão importante e como que fica esse órgão quando ele tem essa doença? O que acontece com o organismo? Bom, os rins, veja, todos os animais têm rins, tá? Se a gente olhar para a evolução do rim, e isso é muito interessante, porque do ponto de vista de evolucionismo, o rim é um dos órgãos essenciais no evolucionismo e que demonstram o evolucionismo. Eu vou dar exemplos que vocês vão entender que fica bem legal. O rim do peixe, tá? Do peixe do mar, o que ele faz? Ele é especialista em jogar sódio para fora, porque a água do mar é rica em sódio, ok? E ele é especialista em economizar potássio. Vamos olhar só para sódio e potássio, que são dois sais essenciais no balanço, no equilíbrio fisiológico da vida. Estou falando da vida dos animais, peixes, répteis, aves e mamíferos, ok? Quando você olha lá para os peixes, então, os peixes de água salgada, eles têm um rim mais elementar, mais primordial, e eles conseguem jogar sódio para fora com grande facilidade e economizar potássio, que é um elemento mais difícil de ser encontrado na água do mar. Tá? Aí, o peixe saiu da água salgada para a água doce, e quando você pega o rim do peixe da água doce, ele já tem um comportamento diferente, porque ele economiza mais sódio do que o rim do peixe da água salgada. Quando você vai para os répteis, anfíbios, né, que têm uma vida mais próxima da água, mas não tão longe dela, você percebe que aqueles animais são essencialmente dotados de rins que economizam água, porque eles vivem longe da água, uma boa parte da vida, não tem abundância da oferta de água. Então, quando você pega, por exemplo, uma salamandra do deserto, que é um réptil, tá, parente do sapo, eles têm rins que funcionam diferentemente uns dos outros, porque a necessidade disso
para eles sobreviverem no ambiente que escolheram. E nos homens, o que acontece? O nosso rim é um rim especializado em poupar potássio, ou melhor, poupar sódio. E o potássio é mais disponível, porque o potássio é um elemento, é um íon que está disponível na Terra em mais quantidade do que o sódio, que está mais disponível na água do mar. Então, existe uma evolução do rim, e o rim é o responsável pelo equilíbrio iônico e hídrico do corpo. Tá? É quem faz a retirada ou a economia de água. É fácil de perceber. Quando você sabe fazer um exercício, está muito calor, e bebe pouca água, o primeiro xixi depois da corrida é cor de laranja, tá? Concentrado. O cheiro é diferente. Quem fez aquilo? Seu rim, que estava na falta de água e economizou água para você. Quando você bebe bastante líquido, você está tranquilo, num ambiente de temperatura agradável, etc., não tem muita perspiração, você faz o xixi clarinho, cor de água, não é? Quem controla isso para nós são os rins. E os rins, obviamente, equilibram as concentrações desses íons, que são fundamentais para funções neurológicas, musculares do nosso corpo, etc. Então, é um órgão essencialmente dotado e caprichado ao longo da evolução para a gente poder viver como nós vivemos hoje. Doutor, bela explicação aí. Eu preciso chamar um intervalo. Eu tenho muita pergunta para te fazer. É coisa rápida, só para o senhor tomar uma água. Você de casa também toma uma água rapidinho, porque o assunto está interessante. Eu tenho muita pergunta ainda para fazer para o doutor André. Tratamento, cura, existe? Cirurgia, como que é feita? Não sai daí, a gente te conta já já no Saúde é Vida. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre Março Vermelho, sobre câncer renal. Quando acontecem aí campanhas de conscientização aí sobre essa doença. Quem está explicando tudo para a gente é um oncologista que está aqui na tela comigo, o André Moraes. Doutor, antes de eu chamar o intervalo, o senhor estava explicando aí o funcionamento do rim, né? A importância dele para o nosso corpo, a evolução, enfim. Mas e quando esse órgão aí tem câncer? O que acontece no câncer é que o câncer ele nasce no tecido renal, né? De origem, como a gente já conversou, de várias células diferentes, e ele cresce nessa estrutura e vai infiltrando a estrutura renal e vai destruindo as unidades funcionais renais. Tá? Vai comprometendo a circulação sanguínea no rim, vai destruindo o tecido funcional e aquele rim vai ficando desfuncional, vai ficando sem função, vai perdendo a função. Tá? Então, como acontece na maioria dos órgãos que são comprometidos por câncer, o câncer sendo um tecido, mesmo que originário naquela estrutura, ele não tem função nenhuma, as células não conseguem desempenhar qualquer função, elas são disfuncionais e elas vão ocupando o espaço anatômico daquela estrutura e destruindo as células que estão ao largo. Né? Então, qual é a evolução de um câncer renal? Quando ele é pequenininho, né, vocês podem ver, quem tiver interesse de buscar isso na internet, é fácil de achar, o rim parece um feijãozinho. Tá? Ele tem mais ou menos 10, 12, até 13 centímetros de maior diâmetro, por algo em torno de 5,5 a 6 centímetros de menor diâmetro, e na espessura, algo em torno de 4 a 5 centímetros. Tá? Dá para imaginar, então, o tamanho do rim normal. Quando você tem o polo superior, o polo inferior e o campo médio renal. Quando um tumor nasce no polo superior ou no polo inferior, está restrito àquela região, e a gente tem condição anatômica de poupar o rim, o que a gente faz? A gente só tira aquele pedacinho. Né? O cirurgião vai lá, o urologista, e tira só o polo inferior ou o polo superior, e preserva o resto do rim. Por que é importante fazer isso? Porque como toda a estrutura do nosso corpo, quando a gente envelhece, ele vai naturalmente perdendo unidades funcionais, perdendo função. Então, a nossa função renal, né, para equilibrar volumes de água e sais, como sódio, potássio, como a gente estava comentando, ela é
vamos dizer, projetada para um determinado tempo e você vai envelhecendo e a função renal vai diminuindo. Você vai diminuindo a competência filtrante. Então, você imagina um indivíduo com 60 anos, 70 anos, que tem já alguma repercussão na função renal, ter que tirar um rim inteiro e ficar com um rim só funcionando. Corre-se o risco desse indivíduo se transformar num paciente renal crônico, ou seja, do rim sozinho não conseguir manter a função. Eu acho que isso até por provisão divina ou provisão da própria natureza, o tumor renal não causa disfunção renal imediata, aguda. Ele vai crescendo ao longo do tempo e, com isso, vai comprometendo a função renal, dando chance do rim contralateral aumentar um pouco a sua função, ele aumenta um pouco de volume. Esse fenômeno chama vicariância. Todos os órgãos duplos do corpo têm essa capacidade de crescer um pouco e ganhar função para substituir na ausência do seu gênio contralateral, não é? Então, o que acontece é que, muitas das vezes, os pacientes que têm câncer renal, essa evolução ela é uma evolução lenta, gradativa, e, por ser uma evolução lenta e gradativa, ela respeita um pouco a função renal e dá para um indivíduo ser operado. Mas, mesmo assim, a gente, sempre que pode, faz o que a gente chama de cirurgia poupadora de rim, poupadora dos néfrons, que é a unidade funcional. O que é isso? A gente tira o pedaço doente e deixa o pedaço são, desde que ele possa ser preservado. Tá? Agora, quando acontece um tumor que, como eu falei, compromete a via coletora, ou está muito no centro do rim, está muito perto dos vasos que levam sangue para dentro e para fora do rim, esse tipo de lesão, mesmo pequena, às vezes não é possível de ser operada de forma conservadora. Então, na maioria das vezes, o que a gente tem é uma nefrectomia radical, uma cirurgia que retira o rim todo doente, tá? E que já tem uma disfunção, sempre olhando para o lado inverso, né? Para o outro lado, para ver se a função renal é passível de manter a vida do indivíduo normal, etc. E, eventualmente, esse indivíduo vai precisar recorrer até à diálise para viver normalmente depois dessa cirurgia. Mas, na maioria das vezes, dá para fazer. Doutor, quando se fala em tratamento, a cirurgia é sempre mais indicada? Como que funciona? No câncer renal, a cirurgia é sempre indicada, tá? Quando a gente está diante de doenças muito avançadas, pacientes que fazem o diagnóstico muito tardiamente, que têm outras comorbidades limitantes, como, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, ou já sofreram derrames cerebrais, ou têm uma disfunção pulmonar muito importante, porque fumaram por muito tempo, com uma doença pulmonar crônica difícil de se superar, de você ultrapassar. Nessas situações, a gente eventualmente não opera os pacientes. Mas é muito importante operar, porque a presença do tumor primário ela é sempre indesejada. O tumor primário é sempre capaz de produzir desgastes, de produzir esfoliações, sangramentos, dor, etc. Então, a gente sempre faz a cirurgia do tumor primário porque ela melhora a qualidade de vida dos pacientes e, eventualmente, interfere até no resultado que a gente observa nessas situações, né, do tratamento. O tratamento, quando é cirúrgico, quando ele é suficiente, ou seja, ele é o suficiente necessário, ok, a gente não precisa fazer outra coisa. Uma boa parte das vezes, eu diria pelo menos um terço das vezes, o diagnóstico é feito numa situação que não é necessário fazer tratamento complementar. Mas toda vez que a gente está diante de um tumor que o risco de ter metástase é mais alto, ou seja, é um tumor de maior volume, está comprometendo vasos sanguíneos, ou tem algumas ínguas, alguns gânglios já comprometidos pela doença ali do lado do rim. Nessas situações, mesmo quando não tem metástases à distância, quando não tem outros órgãos comprometidos, a gente indica um tratamento complementar. E hoje é a base de imunoterapia. Tá? Quando o tumor já tem metástases à distância, a gente tem algumas opções de tratamento. A imunoterapia é uma opção muito importante de tratamento no câncer renal, assim como o que a gente chama de terapia de
pequenas moléculas com alvo dirigido. Tá? O que é isso? O avanço tecnológico da biologia, do conhecimento médico, levou à descoberta de algumas moléculas que são responsáveis pela carga energética das células e que, quando essas moléculas apresentam alguma expressão, a gente pode usar bloqueadores dessas moléculas, que, na verdade, são bloqueadores da distribuição energética mesmo dessas células, para impedir que esse tecido prolifere. Tá? O rim é um órgão com 85% das vezes, como eu disse, ele está associado à perda de função de um gene que chama VHL1, que é o gene de von Hippel-Lindau. E esse gene, a função desse gene, na verdade, ela está associada à proliferação vascular. Isso é muito interessante, porque é fácil de entender que o câncer, quando cresce, ele precisa de aporte sanguíneo, ele precisa de oxigênio, ele precisa de alimento. E isso chega lá através do sangue, o sangue que circula no nosso corpo. Então, o tumor ele é capaz de produzir vasos sanguíneos que levem da circulação habitual daquele órgão à circulação para ele, né? Então, quando a gente atua com moléculas específicas, remédios específicos, a gente impede que isso aconteça e o tumor, então, tende a morrer. Ele cresce mais rápido do que o suporte de oxigênio e de alimentos chega para ele, e ele acaba sofrendo necrose, morte, por falta de oxigenação, por falta de nutrientes, e isso é uma das estratégias terapêuticas de melhor sucesso no câncer renal hoje em dia. Doutor, quando a gente fala de câncer renal, o que o senhor vê na prática? As chances de cura na prática, são altas essas chances? Ou esse é um câncer bastante delicado, que compromete aí bastante a vida da pessoa, que tem que ser diagnosticado bem cedo mesmo para ter cura? O que o senhor vê? Veja, como é um tumor silencioso demais, eu diria que é uma sorte do paciente, ou que foi fazer algum exame, ou que está fazendo algum acompanhamento clínico, ou que faz uma radiografia, uma ultrassonografia, ou mesmo uma tomografia, para uma investigação de outras causas e acaba encontrando incidentalmente um tumor no rim. Essa talvez seja a situação mais, vamos dizer, desejável para a maioria das pessoas que têm diagnóstico de câncer renal. Por quê? Porque na maioria desses pacientes, a maioria das vezes, nesses pacientes, você faz um procedimento cirúrgico e acaba com a doença, você controla a doença. Quando a doença está restrita ao rim, para você ter uma ideia, a perspectiva desse indivíduo operado, que não precisa de nenhum tratamento, sobreviver 5 ou 10 anos, gira na casa dos 60%. Tá? Então, é bem impactante isso. Quando a gente faz diagnóstico com sintomas, isso muda completamente. Né? Porque o sintoma nada mais é do que o reflexo da doença, né? Do desgaste da doença sobre a vida do indivíduo. Então, quando está diante de uma situação que os sintomas são evidentes, já é uma doença mais avançada, sem dúvida alguma, e que vai dar muito mais trabalho, que aí a perspectiva de curar vai depender de outras estratégias que não somente a cirurgia, e realmente é muito mais distante a possibilidade de curar nessas ocorrências. Né? Então, veja, é difícil falar isso, mas nós não temos uma estratégia de rastreamento. Né? Você fala, pô, eu acho que eu vou ter um câncer renal. Não, a gente não pode pensar nisso, não é uma doença tão frequente assim. Quando você fala 12 mil diagnósticos, nós temos 240 milhões de brasileiros vivendo no país, e nós temos 12 mil diagnósticos de câncer renal por ano, num universo de 650, 660 mil novos casos de câncer, ou seja, é uma fração pequena dos tumores, mas é um tumor importante e que tem essas nuances genéticas, hereditárias, né, que a gente comentou, que são importantes para a gente olhar para isso com a cautela necessária e evitar que essas pessoas sofram por causa da doença. Diante disso, a gente está falando aí de Março Vermelho, campanhas são realizadas. É bem importante que isso aconteça, alertar, falar que existe esse tipo de câncer, que a pessoa deve ficar atenta a qualquer sintoma ou até procurar um médico o mais rápido possível. Sem dúvida. Eu acho que ouvir o corpo, não é? Você ter
dar ouvidos ao seu corpo é absolutamente fundamental para que você possa encontrar ou flagrar situações precoces de mudança no seu comportamento, na sua doença. Não é uma coisa que é totalmente assintomática. Quando você investiga um paciente que tem um tumor já avançado e vamos dizer, esmiuça um pouco melhor a história dele, você consegue flagrar situações assim, não, eu estou sentindo isso há mais de um ano e meio atrás, 2 anos atrás e tal. E isso é uma coisa que é lamentável, né? Porque se esse indivíduo tivesse prestado um pouco mais de atenção no que o corpo dele está manifestando, nas sensações do corpo, eu chamo isso de escutar o corpo, provavelmente ele teria a melhor sorte em qualquer situação de câncer, de diagnóstico de câncer. Felizmente, eu digo felizmente porque 60% dos cânceres que acometem o ser humano são rastreáveis. O que é isso? Vamos falar desses cânceres. Mama, próstata, cólon, intestino grosso, estômago, colo de útero. Esses 5 são os tumores mais frequentes. E o de pulmão, evidentemente. Não é? O pulmão, a gente vai olhar para aquela população de maior risco, o indivíduo que fuma. Não é? A gente olha para esse indivíduo, a gente tem metodologias bastante seguras, rápidas e bem eficientes em fazer diagnóstico precoce de doenças. Então, é uma metodologia que a gente usa nesta população especificamente. A mama, a gente divulga sempre o Outubro Rosa, a gente já conversou sobre isso aqui. O Outubro Rosa é o mês de falar sobre o câncer de mama, foi a primeira alusão que se fez há um mês e deu cor ao mês, quer dizer, o nosso março vermelho é derivativo aí do Outubro Rosa, do Novembro Azul, do câncer da próstata, não é? E estas doenças, elas juntas, elas representam 2/3 praticamente dos tumores que comprometem as pessoas. Então, a gente cuida muito bem dessa situação, mas a gente tem que lembrar, tá, que existem outros tipos de tumor, tumores do rim, tumores do intestino, tumores do fígado, né, da vesícula biliar, e etc. Todos os tecidos do corpo podem gerar tumores e que nessas iniciativas de, entre aspas, colorir alguns meses, né, a gente usa para realmente chamar a atenção das pessoas porque isso existe e divulgar conhecimento, porque a melhor arma para todos é o conhecimento. Não é? Se você tem conhecimento disso, você desconfia da situação. Se você é totalmente inocente em relação ao conhecimento dessas informações, você acaba não desconfiando de nada e achando que aquilo é natural, é normal, ou é por outra razão. E, na verdade, pode ser um câncer, que quando você faz o diagnóstico porque procurou, né, uma solução para aquele sintoma, para aquela sensação diferente que você ouviu do seu corpo, essa é a situação que realmente favorece mais o diagnóstico precoce e, certamente, a possibilidade de curar. Doutor, é possível, de uma maneira geral, evitar o câncer? É possível você reduzir o risco, tá? Como eu falei no início da nossa conversa, né? De onde vem o câncer? O câncer vem de mutações genéticas que a gente vai acumulando ao longo da vida. E a gente sofre essas mutações naturalmente, todos nós, nenhum de nós escapa disso. Então a gente não consegue evitar que isso aconteça, ok? Eu diria assim, porque isso acontece com tanta frequência, tem muito mais sorte não ter câncer, ou melhor, a gente não ter câncer é uma sorte imensa, porque vamos dizer assim, é um jogo que a gente joga todo dia, tá? Só que o nosso aparelho genético é capaz de corrigir os erros que a gente vai acumulando ao longo do tempo, né? Então, a maioria das pessoas tendo esse aparelho muito bonzinho, bem funcionante, a linha de fabricação das células lá no final é corrigida e não sai nada podre lá, não sai nada ruim, não é? No caso de tentar evitar, o que a gente tem de real, né? A gente tem de real, olhando para estudos muito grandes, observando populações muito grandes, de riscos, etc., né, que a gente pode fazer algumas coisas que diminuem o risco da gente ter câncer. A primeira delas, mais importante de todas, é abandonar o hábito do tabagismo. Porque o fumo é o principal agente causal de câncer que a gente tem conhecimento. De vários tipos de câncer, como a gente comentou hoje aqui, e comenta todas as vezes que a gente conversa. A outra situação é você
controlar a ingesta alcoólica. Tá? Todo mundo fala, câncer, álcool e câncer não tem relação. Olha, eu posso afirmar para você, por dados bem seguros, muito bem elaborados, que 3 a 5% de todos os cânceres do ser humano são atrelados ao hábito do alcoolismo, do beber bebida alcoólica. Não que você não possa fazer isso, mas tem que ter moderação. Tá? E a moderação ela é muito mais bem medida pelos olhos dos outros do que do próprio indivíduo que bebe. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Nada mais claro. A outra coisa absolutamente importante é o controle do peso. Tá? A gente também sabe que a obesidade é uma condição que impõe ao corpo alterações metabólicas que favorecem a ocorrência de câncer. Tá? É uma situação importante. A outra situação é a atividade física. Atividade física é, sem dúvida nenhuma, uma das estratégias ativas que cada indivíduo pode adotar, além de todas as outras que eu falei, né? Não fumar, beber com moderação, controlar o peso. Atividade física, ela é capaz de reduzir o risco da ocorrência de câncer em populações de risco aumentado na ordem de 30%. Ou seja, não é desprezível, tem remédios que a gente toma que são menos capazes de aliviar os nossos sintomas do que 30%. Então, veja, atividade física atua como uma medicação, como uma prevenção ativa. Então, essas coisas são coisas que a gente precisa fazer. Outra coisa interessante, né? Ouvir o corpo. Você pode realmente dar senso ao que você sente de diferente, buscar esclarecer o que é aquilo e, eventualmente, fazer o diagnóstico de uma lesão precoce, de um tumor, ou até de uma lesão precursora de um tumor. O que eu estou falando, por exemplo, quando a gente faz mamografia todo ano, nas mulheres de risco habitual, quando a gente faz colonoscopia, né, a cada 3 anos, pelo menos, na população entre 50 e 60 anos, que não tem nenhuma alteração, um indivíduo que não tem nada, não sente absolutamente nada. Quando a gente faz o Papa Nicolau nas mulheres, quando a gente faz o PSA e o toque retal para examinar a próstata dos homens, nós estamos tomando atitudes proativas para diagnóstico precoce de alterações ou de câncer instalado ou de alterações que precedem a ocorrência de câncer, como é o caso dos pólipos do intestino, né? Então, veja, tudo isso dá para ser feito, não é um grande sacrifício de se fazer. Eu sei que parar de fumar é muito difícil para quem fuma, mas existe tratamento para isso, e com o tratamento as taxas de sucesso beiram 70% a 80%, não é uma coisa desprezível. O consumo de bebida alcoólica, o controle do peso, a atividade física, participar dessas medidas de prevenção, todas essas atitudes são atitudes perfeitamente realizáveis. E é assim que a gente guerreia, é assim que a gente luta contra o câncer. Dr. André Moraes, oncologista, para a gente encerrar o Saúde e a Vida de hoje, qual o recado que o senhor deixa para quem está assistindo a gente nesse momento? Eu queria ter tempo, mas acho que é demais, de repetir o que eu te falei nos últimos 2 minutos. Mas é isso, pessoal. Câncer é uma doença crônica, é uma doença real, é uma doença que não necessariamente significa morrer. Nós temos que acabar com essa ideia, derrubar esse dogma, esse mau presságio. Tá? Nós temos que falar sobre essa doença. Nós temos que saber quais são os agentes causais, quais são os riscos de cada um. Cada um tem os seus próprios riscos familiares, ambientais, alimentares e etc., e de agentes externos, para que a gente possa, então, tomar conta da nossa vida. Não é? Nos cânceres que são silenciosos, como é o caso do nosso câncer renal, que é do mês Março Vermelho, que nós estamos falando, alertando sobre a existência desse tumor, é um câncer silencioso, a gente precisa realmente estar mais atento, mas história familiar, tabagismo, obesidade, estão associados intimamente à ocorrência do câncer renal. Então, se na família tem alguém que já teve câncer renal, ou que tenha uma marca genética conhecida, porque isso não é difícil de saber, ou que faz uso do cigarro, ou que tem obesidade, ou que tem sedentarismo, esses indivíduos têm maior risco de ter câncer renal. O câncer, em geral, é uma doença que, quanto mais precocemente diagnosticada,
mais facilmente curável, menos sacrifício do indivíduo, menos custo à sociedade, não é? E é isso que tem que ficar na nossa consciência. Cada um tem que fazer o seu papel. Aí o recado do Dr. André Moraes. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Tenha certeza aí que foi uma participação muito rica de informação e que ajudou muita gente que está assistindo nosso programa nesse momento. Um abraço a todos, eu agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. E eu te lembro, quer ver alguma doença falada aqui no Saúde é Vida? Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Manda aí a sua sugestão que a nossa produção vai atrás de um especialista igual a gente fez hoje com o Dr. André. A gente está esperando então a sua mensagem. E se quiser rever tudo que foi falado hoje aqui, é só entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Eu, claro, te espero na próxima edição do Saúde é Vida. Se cuida, a gente se vê. Tchau!